dia 18 de maio. E o Brasil vence a Croácia por 3-1 e a gente tem muito para falar individualmente, inclusive, dessa equipe, porque hoje tivemos algumas atuações ali para o Ancelotti olhar e falar, opa, ganhou a vaga, meu filho, ganhou a vaga sim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho no Linha de Passe, pós-vitória da seleção brasileira. Fazendo um tempinho que o Brasil não ganhava, hein? Vitória, 3-1 sobre a Croácia, importante, claro. Importante é resultado lá a partir da Copa do Mundo, né? Desde o primeiro jogo, como já disse o Ancelotti, né? Mas também é importante vencer nesse último amistoso para dar uma confiança, para levantar um pouco o moral e o ânimo aí do torcedor brasileiro, mas principalmente, claro, ali dos jogadores e do grupo. Estamos começando o programa com o Zupac, com o Calçade e também com o Birner. Você continua no YouTube. Daqui a pouco, se na próxima uma horinha pintar o Ancelotti, a gente chega com ele também para ouvir o técnico da seleção brasileira. Paulo Calçade, direto e reto, sem lero-lero, nem vem cá que eu também quero. Vamos lá. Tô inspirado. Ele tá aí. Tô felizão, né? Tá vendo? Tô contente, tô feliz. Danilo. Só um nome para você, Danilo. Está na Copa do Mundo? Meio-campista, ex-jogador do Palmeiras. Cara, eu entendo que sim. E a gente falou dessa possibilidade ontem e falamos com o Pedro Ivo faz uns 15, 20 dias sobre isso. A gente já falou há algum tempo, né? E aí ele dentro de campo é um cara que aproveitou o momento. Eu entendo que ele tem condição de ser um nome na lista do Ancelotti e a gente pode falar mais sobre isso aqui, até porque é uma lista com vagas, distribuição de vagas um pouquinho diferente. Isso. Né? Então a gente vai ter um peso defensivo muito grande, ofensivo também, e um meio de campo com a menor quantidade de jogadores. Tudo bem. No meio de campo de seleção brasileira hoje, você tem dois caras mais bem definidos, né? Casimiro e Bruno Guimarães. O jogo dele é isso. Mas é isso. E ele pode levar, acredito que então ele vai levar 5, já disse que serão 9 atacantes, serão 9 defensores, 18. Mais 3 goleiros, 21. Restam 5 nomes. Que são esses caras E aí. nesta lista... Tem Danilo. Não, na lista para esta data FIFA, ele convocou nessa proporção. Sim. Ele convocou 9 atacantes, 5 jogadores no meio. Então, o Ancelotti, cara, assim, ele não teve tempo, a gente já falou isso, né, ao longo desta jornada de Ancelotti. Ele não teve tempo para ficar pensando em muitas alternativas. Tal. Ele olhou, focou, falou, vai ser assim, e tentou, com o tempo curto, estabelecer um padrão. E ele conseguiu. A questão é evoluir o padrão. E ele funcionar. Então eu vejo isso e tem muita coisa para falar. Dá para falar de Banes, dá para falar de Danilo, dá para falar de Luiz Henrique. Mas vamos fazer dá aqui. para falar quem é o 9º atacante. Sim, então, eu vou citar, muita coisa aqui. Eu vou começar aqui abrindo com alguns nomes, falando individualmente, depois a gente vai falar por setor, porque é legal essa conta do setor, até o Zupac falava aqui no YouTube. Uma coisa né? assim, aqui está o resultado. E a minha posição com esse resultado seria a mesma com 1-1. Não, claro, porque eu estou olhando para outra coisa. Exatamente. Claro que vencer é legal e é fundamental. É horroroso sair numa data FIFA, véspera de Copa, ganhar de ninguém. Mas o olhar dele está focado em outras coisas, do treinador da seleção. Sem dúvida. E aí a gente vai falar uma coisa que o Zupac levantou aqui no YouTube, também é legal. Quem sai para essas peças que a gente está encaixando? Fácil é colocar, né, Essa vai ser a conversa. Que alguém vai bem, a gente fala, puta, esse cara tem que estar na Copa. Só que são 26. E aí, como faz? Como é que faz, né? Levando em consideração essa conta aqui que a gente vai fazer já. Setor ofensivo com 9, setor defensivo com 9, 3 goleiros, sobrando 5 para o meio campo. Essa é porque o Ancelotti externou isso. Né? A gente não tirou do nada. O Ancelotti externou isso, segundo ele vai ser isso, então a gente vai fazer essa conta. Mas ainda falando individualmente, Vitor Birner, Luiz Henrique está mais do que dentro dessa Copa do Mundo? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Calçade, Zupa, boa noite aos seus fãs de esporte. Se ele foi convocado e se dependia das convocações do desempenho, ele está na Copa. Simples. Arrebentou hoje de novo, né? Foi bem demais. Simples. Sim, não, desde quando o Brasil não jogava bem, antes do Ancelotti, esse é um cara que até agora, quando entrou para jogar na seleção brasileira, rendeu futebol de boa qualidade, inclusive quando jogadores melhores que eles não conseguiram render. Lógico que a Copa do Mundo é um outro mundo. Desculpa, porque ali é a pressão, o mundo inteiro para, todo resultado é para ontem, todo jogo é quase, como diz Calçade, um mata-mata na primeira fase, depois dali em diante é jogo eliminatório. Então, se foi convocado para mostrar que pode jogar pela seleção, ele mostrou, ele está na Copa.
Muito bem. Tenho 2 nomes para você. Um eu já sei. Um eu já sei. Vamos lá. Menino entrou hoje, estava 1-1, né? Aí ele entra, sofreu o pênalti, gerou o segundo gol. Tava 1 não, tava 1-0. Tava 1-0, ele entrou, aí 1-1, ele sofre o pênalti. Parecia até que ia bater, né? Eu fiquei na dúvida se ele tava naquela de segurar a bola para tirar a pressão pro outro, ou se ele queria bater mesmo, porque ele faz uma cara do tipo, tem que entregar. Isso. Se veio uma ordem pro Thiago bater. Me parece que teve uma... Me parece, é só... Eu também eu achei que ele queria bater o pênalti. Também achei. E aí veio uma ordem para não bater. Sim. Participa do terceiro gol, correto? Sim. Assistência pro Martinelli. Muito bem. Então, um deles é o Endrick. Como é que tá a situação? Como é que você enxerga a situação dele para a Copa do Mundo depois dessa pequena, mas importante e destacada atuação? E o Ibanez? Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, companheiros. Uma ótima noite ao fã de esporte. O Endrick é um jogador diferente, porque o Endrick não se resume ao talento que ele tem, que é nítido que ele tem. O Endrick tem com ele uma coisa que a gente chama de estrela, que a gente não consegue dimensionar, mas ele é um jogador que tem isso. Ele tem uma capacidade de transformar jogos, de não sentir jogos, e não vai ser sempre assim, né? Caso contrário, ele seria o Pelé, não seria o Endrick. Mas ele tem esse negócio de, em alguns jogos, uma aura, e ele toma conta do jogo de tal maneira. Já foi assim no Palmeiras, já foi assim na própria seleção quando ele estreou, foi assim no Real Madrid quando ele estreou, acho que no jogo da Copa do Rei, que ele fez gol de calcanhar e tudo mais. Hoje, de novo, ele entrou e tomou conta do jogo, e isso faz parte da natureza do Endrick como jogador, além do enorme talento que ele tem. Eu tenho a impressão que o Endrick foi convocado como vou tirar o Ryan. O Ryan, para mim, é o último atacante em hierarquia da convocação. Mas o Endrick, dos jogadores que atuam mais perto do gol, como o último atacante nessa hierarquia. E o Pedro Ivo deu essa deixa em algumas entradas ao longo da semana, que o Ancelotti está trabalhando agora, mas ele já está pensando na Copa de 30. Porque a gente não sabe se ele vai ser o técnico da Copa de 30, mas ele vai iniciar o ciclo da Copa de 30. Então, Ryan, Vitor Reis, Endrick, o próprio Kaique, são convocações que ele já está olhando na frente. E eu tenho essa impressão também em relação ao Endrick, porque no jogo contra a França entrou o Thiago, não entrou o Endrick, e no jogo de hoje, primeiro entrou o Thiago e depois entrou o Endrick. Então, na cabeça do Ancelotti, na hierarquia que o Ancelotti montou, o Endrick está atrás do João Pedro e está atrás do Igor Thiago. Mas ele entrou, o Igor Thiago também não entrou mal, fez o gol de pênalti, entrou bem, mas o Endrick entrou e transformou o ataque do Brasil porque ele tem essa característica. Então, assim, eu tenho a sensação de que o Endrick, eu não sei se ele se garantiu na Copa, mas ele se colocou bem à frente do que ele chegou para esta data FIFA. Talvez ele esteja garantindo uma vaga na Copa do Mundo, e aí isso mexe em 2 peças. Ou isso mexe com o Neymar, porque eu vejo, antes da data FIFA começar, eu via 3 jogadores brigando por 2 vagas dos 9 do ataque. Igor Thiago, Endrick e Neymar. Se ele resolver levar o Neymar, e eu acho que ele tem vontade de levar o Neymar, sobra ou Igor Thiago ou Endrick. Para ele levar os 3, alguém tem que sair. Quem foi mal na data FIFA? João Pedro. Será que o João Pedro foi mal a ponto de colocar em risco a participação dele na Copa? Eu tenho alguma dúvida. Então, se o Endrick, de fato, se aproximou do Mundial, e eu acho que o Igor Thiago também se aproximou, esses 2 jogos foram uma notícia ruim para o Neymar em relação às vagas restantes no ataque. Faltou o Ibanez, mas eu vou fazer o seguinte, como o Pedro Ivo pediu passagem, eu vou jogar o Ibanez para ele, por favor. E aí ele fica à vontade também para falar dos outros nomes, tá bom? Porque aí fica um para cada um, não desequilibra. E só uma linha. Quando o Ancelotti falou na coletiva de ontem que o Danilo já estava na Copa, eu acho que ele estava se referindo ao Danilo de hoje, hein? Ele deu a letra, a gente não percebeu. Ele sabia o que o Danilo ia fazer hoje. A gente estava achando que era o Danilo do Flamengo, mas é o outro Danilo, hein? Que jogou muita bola, hein? Louco. Jogou muita bola, chamou a responsabilidade fundamental, principalmente no primeiro tempo. Os espaços que apareceram, muito obra do Danilo, né? Muito obra do Danilo. Espetáculo de atuação. Impressionante, impressionante. Analisando um pouquinho sobre a seleção brasileira que venceu por 3-1 a equipe da Croácia nos Estados Unidos. O Brasil foi muito bem ali, principalmente com a entrada dos jovens Ryan e Endrick. E, cara, o Endrick, inclusive, cara, que partida desse garoto. E eu acho que deu aquela cavada para que possa
está à disposição no Mundial, na Copa do Mundo de clubes, de seleções, perdão. Então, assim, cara, eu acho que assim, o Endrick cravou uma vaga ali espetacular, porque ele foi bem no lance do pênalti, ele colocou o corpo na frente, acabou tomando ali um trançapé do jogador da Croácia. Então, assim, eu acho que o Endrick foi muito inteligente nesse lance e também, obviamente, ele foi o cara que deu assistência para o Martinelli. Então, cara, o Endrick deu ali grandes indícios que o Ancelotti vai ter que convocar esse jogador. Em relação ao Ryan, né, como até mesmo disse a galera da ESPN, o Ryan é mais para a próxima Copa. Eu acho que ele ainda poderia ter entrado um pouquinho mais de vontade, ali um pouquinho mais elétrico no jogo, mas foi bem também, quase fez o gol, inclusive, o Ryan. Mas eu acho que pontos positivos, Endrick, Danilo, jogador que é meio campista do Botafogo, o Ryan também um ponto positivo, principalmente, como eu falei com vocês, para a próxima Copa, Igor Thiago, mas, cara, também tem um nome ali que é muito forte, que é o Luiz Henrique. Cara, o Luiz Henrique ali fazendo uma excelente exibição, e para mim é um nome muito forte também para ir para a Copa do Mundo, e o Zupac até disse ali sobre a questão envolvendo o Neymar. Cara, é uma polêmica, muitas pessoas, muitos torcedores pedindo muito Neymar na convocação, mas, cara, eu acho que hoje, dia 31 de março, Neymar depende exclusivamente dele e das atuações que ele tiver, por exemplo, na equipe do Santos. Se ele se dedicar, se ele tiver vontade, aí sim eu acho que ele tem chances também de ser convocado para Cadarinho, visando essa Copa do Mundo que vai começar, cara, muito em breve. Tá ali, ó, junho já está batendo na porta de todos os torcedores brasileiros e também do mundo inteiro, para quem sabe Neymar Júnior poder estar presente na convocação. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!